Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Estamos aqui mais uma vez fazendo uma gravação do nosso querido canal para poder atendê-los. Eu tenho certeza que esse tema de hoje é um tema muito controverso, é um tema muito lido, muito conhecido dentro da palavra do Senhor. Eu queria dizer para você que está conosco hoje nesta gravação, que nós vamos discorrer sobre um tema muito diferente, um tema que foi motivo de filme, que foi épico, sabe, que é drama, romance, tudo isso voltado para que a gente cada vez mais possa ter esse conhecimento, porque quando eu falo que a Bíblia é um livro completo, que tem drama, que tem romance, que tem ação, que é tudo aquilo que você almeja, é muito bom a gente estar sempre lendo a Bíblia. Hoje eu vi uma pesquisa que foi feita por um cientista que fala que quando nós lemos a Bíblia pelo menos 2 vezes por semana, um trechinho, isso nos dá uma calma, uma tranquilidade muito grande, né? Eu estou com uma certa dificuldade hoje aqui, no que tange a movimentação, que o computador está muito em cima de mim, e eu fico feliz com você aqui hoje. Hoje acompanhando aqui do meu lado também a cachorrinha, né? Se ela latir aí, sair correndo por aí, não ligue não. Porque hoje o tema é um tema que foi motivo de filme. Eu me lembro que quando eu era criança, eu ia no Cine Bela Vista, em Bauru, que eu morava em Bauru quando criança, eu ia assistir o Sansão, que era um filme muito conhecido da época. Mas por que Sansão? Por que Sansão? Sansão, ela foi uma história que está na Bíblia e que a gente tem que estar aí, ó. É um amor, traição, tudo que existe. Então vamos lembrar que o amor está desordenados, nos conduzem à destruição. A história de Sansão e Dalila está no livro de Juízes, lá no capítulo 16 da Bíblia. Sansão, quem foi Sansão? Sansão foi um juiz, um líder militar de Israel que se apaixonou por Dalila. Dalila era uma mulher filisteia que na história o traiu. Era inimiga do povo de Israel, os filisteus. Mas como tudo começou? Tudo começou pela insistência de Dalila. Dalila tinha um motivo ali que era de real interesse a si própria e ao povo dela. Qual era o objetivo? Descobrir o segredo de Sansão devido à sua força física, sua inteligência e sua capacidade de liderança. Sansão era diferenciado pela sua força, por ser um juiz, por ser um militar. Mas Dalila questionava verdadeiramente o amor de Sansão por ela, colocando em dúvida que Sansão o amava. Então ela lhe disse: veja bem, como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Já botou uma dúvida na cabeça de Sansão. Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Os filisteus sabiam que Sansão tinha uma grande força, era forte, importunava ele o tempo todo. Ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer de tristeza, porque ele gostava dela, ele amava ela. Então ele ficava triste quando ela colocava em dúvida esse amor. Então Sansão, ele cometeu de tanta insistência e movido de amor por Dalila, ele cometeu um erro muito grande. Ele cometeu o maior erro da sua história, que colocou sua vida em jogo e colocou o propósito que Deus tinha com ele em jogo. Assim sendo, Sansão abriu a boca. E o que ele fez? Contou o mistério e o segredo que Deus tinha com ele. Ele falou.
Ele não resistiu, ele amava, ele não queria contrariar. Jamais se passou navalha na minha cabeça, ele falou para ela. Ele confessou para ela, pois eu sou nazireu, desde o ventre materno. Quer dizer, desde a mãe dele, ele sempre foi nazireu. Mas uma pergunta que eu vou te fazer aqui agora, você sabe o que é nazireu? Porque na Bíblia, nazireu é um termo usado para designar uma pessoa que se consagra a Deus, separando-se de algumas coisas, é uma pessoa separada por Deus, escolhida por Deus. Desde a sua infância, ali já houve desde a sua infância um voto de nazireu. Nazireu era feito por homens e mulheres e envolvia abstinência do quê? De vinho, de uvas, né? Não podia comer nem chupar uva, não podia beber e não cortava o seu cabelo. Mas a palavra nazireu, ela vem do hebraico e traduzindo significa separado ou consagrado. Ele já era uma pessoa consagrada. Sansão era uma pessoa consagrada por Deus. Algumas características do voto do nazireu, você sabe o que é? É não beber álcool, é não tocar, naquela época, não tocar em corpos mortos, não comer uvas, não cortar cabelo e levar uma vida de pureza, de abstinência de algumas coisas. Você sabia que existiam outros nazireus na Bíblia? Você sabia? Claro que existiam outros nazireus na Bíblia. Mas quem são eles? Quem são esses personagens nazireus da Bíblia que está dentro da Bíblia? Um deles é o próprio Sansão, foi escolhido por Deus. Para quê? Para libertar o seu povo da opressão dos filisteus. Sansão foi escolhido para isso. Mas ele foi apaixonar por uma filisteia. Também Samuel, que foi consagrado como nazireu pela sua mãe e cresceu no templo, dentro do templo Samuel cresceu. João Batista, né, que se dedicou a sua vida a Deus, ele nunca bebeu álcool, sempre foi uma pessoa que começou, pregava, falava. Voltando ao assunto. Então Sansão confessou a razão das suas virtudes. Ele contou para ela. Se fosse rapado o cabelo da cabeça dele, né, a força dele se afastaria. E ele ficaria tão fraco como um homem comum. Como qualquer outro homem. Se tornava uma pessoa que perdeu a sua bênção. Está lá em Juízes 16, 15, 17. A história de Dalila é encontrada nesse livro. E o que acontece? Ela está entrelaçada, enraizada e ligada com a história de Sansão. Houve ali uma aproximação, um amor profundo por parte dele, mas ela não o amava, ela não gostava dele. Antes do aparecimento do personagem da história bíblica, conta que Sansão foi casado com uma outra mulher, mas a Bíblia não narra isso, só fala isso, cujo nome nem sequer foi mencionado dentro da Bíblia. E também que Sansão passou uma noite com uma prostituta. Porém, presta atenção, Dalila não é nenhuma dessas personagens que eu citei. Dalila não era uma prostituta. Dalila era uma filisteia. E a história, né, conta o quê? Conta que Sansão se apaixonou tremendamente por Dalila. Ficou apaixonado. Essa mulher é a mulher da minha vida. Uma mulher filisteia, inimiga do povo de Israel. Ele foi se apaixonar pela pessoa errada. Sim, se apaixonou por uma mulher que contraria o que Deus pedia, que Deus pediu para ele, pediu para o povo de Israel, que eram inimigos de guerra. E diante disso, os filisteus, inimigos de Sansão e dos israelitas, prometeram a Dalila uma grande quantia de dinheiro caso
ela descobrisse o segredo de Sansão, a força de Sansão. Por que que ele era diferenciado? Por que que ele tinha aquele ministério com Deus? Aproveitando-se do amor e da paixão de Sansão por ela, Dalila usou os recursos que tinha. Dalila buscou aquilo que ela tinha nas mãos. Dalila o questionou repetidamente e incessantemente, até que Sansão não aguentou. Ele cedeu, ele contou o seu segredo. Isso depois de 3 tentativas. Dalila ficou ali, no pé, queria saber. Assim que descobriu o segredo, o que Dalila fez? Ela estava preparada para aquilo. E revelou aos filisteus que invadiram a casa de Sansão e cortaram o seu cabelo enquanto ele dormia no colo de Dalila. Quando Sansão caiu no sono, os filisteus entraram por trás e cortaram o seu cabelo. Assim sendo, Sansão perdeu a sua força. E os filisteus conseguiram capturá-lo e o levaram no cativo. O final da história de Sansão acontece de uma forma triste, trágica, quando ele é exposto como prisioneiro em uma festa dos filisteus. Levaram ele lá para humilhar ele, para rir dele. Cadê aquela força que você tinha? Cadê? E ele orou para que Deus o concedesse força somente mais uma vez, a fim de que ele se vingasse daquele povo que o injuriava, xingava, humilhava. E o que Sansão fez? Ele orou e pediu essa graça a Deus. Então Sansão derrubou os pilares do templo em que as festas estavam sendo realizadas. E apesar da sua morte, veja bem, ele matou mais homens do que em toda a sua vida inteira. Mas antes, quando foi capturado, os filisteus o cegaram antes de levar para essa festa, arrancando-lhe os olhos. Sansão ficou cego. E eles então o levam até a cidade de Gaza. E aprisionando, colocaram o quê? Para trabalhar aonde? Para humilhar ele? Cadê sua força? Colocaram onde deveria girar um moinho, enquanto estava amarrado por 2 cadeias de bronze. Amarraram ele. Falou, agora você vai ficar girando aí, morrendo para nós aí. Mas Sansão foi levado para esta festa, que nem eu citei anteriormente, para ser humilhado. E Deus, quando Sansão orou e pediu uma última vez as forças dele, Deus ouviu o seu clamor e o atendeu. Então Sansão abraçou as 2 colunas centrais que existiam no templo, lá onde estava a festa, naquele recinto, sobre as quais o templo ficava firmado. O templo estava firme naquelas colunas, apoiando-se nela, tendo a mão direita em uma coluna e a outra esquerda do outro lado, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, empurrou com toda a sua força e o templo desabou, matando milhares de filisteus. E caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que estava ali. O que nós aprendemos com Sansão, com essa lição, com Sansão e Dalila? O que nós aprendemos no nosso dia a dia? Que Dalila não foi a única culpada nisso. De forma geral, se a gente for ver o caso, Dalila é uma mulher que servia de exemplo que nós não deveríamos fazer. Mas é impossível o quê? A gente olhar para esse texto e não identificar a parcela de culpa de Sansão. Ele se deixou levar por alguém que ele sabia que não era da família dele, da etnia dele. Desde o início de sua história, Sansão se envolveu com outras mulheres de forma errada. Além de outras situações em que ele desprezou o seu voto de Nazireu. Ele tinha um compromisso com Deus. Mas ele não aguentou, ele ficou apaixonado.
Mas para alguns historiadores, Dalila ela era uma prostituta. Mas a Bíblia, em momento algum, relata esse fato. Além disso, Sansão permitiu que seu amor por Dalila o fizesse agir de forma imprudente. Ele foi imprudente. Ele confiou em alguém que claramente desejava o seu mal. Não era amor. Ela não tinha amor por ele. Ela tinha um interesse por ele. E era inimiga do seu povo. Da mesma forma que não podemos, preste bem atenção, usar os erros de Dalila como justificativa. Para o quê? Para os erros de Sansão. Não justifica. Não podemos justificar os erros que a gente comete a partir do erro das outras pessoas, de outras pessoas. E o que a gente aprende com isso? O que nós fazemos com o amor do outro? O amor do outro é amor do outro. O texto, o que ele nos revela e nos diz? Que a paixão de Sansão o fez cair diante de Dalila. Jogou ele lá embaixo. Ela insistiu. Ela persuadiu. E o que Dalila fez com isso? Ela o traiu, o enganou, e usou de forma o quê? De que Sansão para seu próprio bem. Para o seu próprio benefício. Materializado em um grande montante de dinheiro. Se vendeu. Traidora. Tinha um preço. E recebeu 13 quilos de prata também. Isso serve do quê? De alerta. Pois da mesma forma podemos viver usando o amor dos outros para os nossos próprios interesses. Tem gente que tem preço. Tem gente que se troca, faz uma troca. Tem pessoas que negociam o amor pelo dinheiro e faz do seu corpo um balcão de negócios. Tem. Aproveita oportunidades. A pessoa aproveita a oportunidade para enganar, para destruir, para denegrir as pessoas. Como pecadores, isso pode acontecer mesmo dentro da onde? Dos nossos relacionamentos, de familiares, ou até mesmo amizades. Esse é meu amigo, eu ponho a mão no fogo por ele. Que é isso? Jamais essa pessoa vai fazer isso comigo. Então que estejamos atentos para não cometer o mesmo erro de Dalila. Presta atenção no que eu vou falar agora. Aquilo que amamos é o que nos governa. Você ama alguma coisa, aquilo lá te governa, aquilo lá comanda você também. Os dois personagens principais da história, governados por coisas distintas. Sansão foi o que? Controlado por sua paixão por Dalila. E Dalila foi controlada pelos seus próprios, o quê? Interesses. Desculpe. Aquilo que nós amamos é o que vai guiar a maneira como agimos. Tem pessoas que ficam loucas pela outra, faz besteira. Tem gente que se mata, tem gente que faz absurdo. A palavra de Deus não nos ensina que onde está o seu coração está o seu tesouro. Isso é um fato. O coração de Sansão estava onde? Em Dalila. Se amarmos a Deus, é isso que vai governar todas as áreas das nossas vidas. Preste atenção no que eu estou falando. Será que você não tem amado a nenhuma outra coisa no lugar de amar primeiramente a Deus? Amar qualquer outra coisa mais do que ao Senhor é um risco. Nos leva à destruição. Tanto a nossa própria destruição, preste atenção, quanto a destruição daqueles que estão ao nosso derredor. Você acaba fazendo coisas que prejudicam pessoas que você gosta do seu lado. A história de Sansão e de Dalila nos recorda a importância que nós temos. Aonde que nós temos essa importância?
Aonde? Aonde que nós temos? Que importância é essa? Nós temos amores ordenados de nós e nós não agimos de maneira gananciosa. Nós não podemos ser ganancioso e também não de maneira tola, agindo com infantilidade, com despreparo. Essa história nos ensina muitas coisas, mas basicamente o que nós não devemos fazer. Quando você tem uma promessa já definida por Deus, seja ela ministerial, de louvor, de obras, seja lá o que for, que Deus te designou, nós devemos cumprir. E Sansão não cumpriu o propósito que ele tinha. Amigo, não fuja do seu propósito com Deus. Esse é um alerta de Deus. Temos exemplos vivos que cada um de nós possa cuidar, entender e discernir o chamado do Senhor. E a gente tem que cumprir com zelo e sabedoria. Está escrito lá em Efésios, presta atenção, 4,16. O que está escrito em Efésios 4,16? Que o corpo de Cristo é edificado à medida que cada membro realiza a sua função. Que nós não nos comparemos com ninguém. Que nós não tenhamos medo, mas que cuidemos em cumprir o ministério que o Senhor nos deixou, que o Senhor nos colocou. Tudo na sua mão, na minha mão. Sansão, pela sua desobediência, pagou caro. Sansão, ele optou pelo caminho da extravagância. Foi relapso. Sansão foi uma pessoa que ele deixou de lado a coisa mais importante, a meta que ele tinha, o que tinha sido determinado desde a sua infância. Mas não. Ficou com outras mulheres, ficou com prostituta, acabou indo por um caminho, conheceu Dalila, se apaixonou por uma filisteia que sabia que os filisteus eram inimigo do seu povo, que queria acabar com o povo de Israel, mas não. Ele foi se unir com aquilo de mais errado que existia. Assim sendo, eu agradeço a sua oportunidade para que a gente possa, cada vez mais, estar aqui levando a tua palavra, levando conhecimento, procurando pelo nosso canal para que você possa cada vez mais estar conosco, que você nos abençoe, que você mantenha, dá um clique lá, dá um positivo para nós, inscreva-se, divulgue, compartilhe. Nós estamos aqui para você. Nós estamos aqui voltados para fazer um trabalho digno de você. Aqui nós estamos todos os dias, praticamente, criando vídeos para que você possa se sentir feliz, para que você possa ter um pouquinho mais de conhecimento. Aí os outros vão repetir, os outros falam, ai Silvio, mas você só fala em Bíblia? Não, eu não só falo em Bíblia. Aqui você tem também médico, cardiologista falando sobre infarto, você tem aqui psicólogo falando sobre as crianças especiais, você tem aqui fisioterapeuta falando sobre tratamento com crianças especiais, você tem aqui ex-padre, você tem aqui pastores. Aqui nós temos uma gama diversificada, nós temos jurista, nós temos aqui 2 juristas nos nossos vídeos gravados e é de um conhecimento amplo para você e dá gosto você assistir os nossos vídeos. Portanto, não nos deixe. Tudo que você faz é para você, não é para mim. Eu estou aqui a seu serviço. Eu estou aqui para você, por você, para edificar a sua vida, para melhorar a minha, que eu também sou imperfeito. Se você quiser perfeição, somente uma pessoa tem. Vá buscar lá em Jesus. Eu não vou encontrar em vocês, eu não vou encontrar em mim, eu não vou encontrar somente lá no Senhor Jesus. O meu muito obrigado, que a gente possa cada vez mais estar levando conhecimentos e bastante alegria para você. O meu muito obrigado e fiquem todos com Deus.